Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Estamos aqui na rádio para falar sobre vários assuntos que tragam para vocês uma forma diferenciada de nós pensarmos e refletir sobre diversos assuntos. No programa de hoje, qual o tema que eu vou desenvolver com vocês? A evolução nas mãos da humanidade. Como que nós podemos entender este ponto que eu estou querendo trocar uma ideia com vocês? A gente ouve tanto pessoal falando de datas proféticas, de OVNIs, discos que vão salvar todo mundo, o retorno do Cristo e isso e aquilo. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu já passei dos 50 anos de idade. Desde pequenininho eu sempre escuto uma data isso, uma data X e etc. Agora no ano de 2019, todo mundo está falando muito das profecias ligadas a esse grande médium. Não tiro de nenhuma forma aqui a estirpe desse grande ser que foi Chico Xavier, mas todo mundo está gerando um furor, infelizmente, através das redes sociais, muito medo, muito catastrofismo. E repito, eu já passei de 50 anos de idade, sempre existe uma data, sempre existe alguma coisa que vai acontecer. E até o momento, a única coisa que eu observo, através dos meus estudos, através vamos dizer assim, de reflexões sobre o passado, sobre o momento presente, eu consigo perceber que sempre as grandes transformações, elas impactam mais no sentido social, político, cultural, econômico. Então, as grandes transformações, elas sempre virão dessa forma. E o que nós vamos entender? Que isto está nas mãos da humanidade. Eu não nego de nenhuma forma, né, que existe um governo oculto do mundo. Quando nós falamos um governo oculto do mundo, o que nós precisamos compreender? Que existe uma consciência que nós chamamos de deuses, de anjos, ou o nome que você queira dar, mestres, mentores, que estão sempre associados à nossa evolução, que aí envolvem vários mistérios que, de acordo com a minha possibilidade, eu vou conversar nesses 20 e poucos minutos que nós temos aqui. Nós precisamos compreender que sempre a humanidade ela é responsável pelos acontecimentos. Por quê? Quando nós falamos do grande arquiteto do universo, isso é somente uma nomenclatura maçônica também, não vamos gerar misticismo em cima dessa nomenclatura, você pode chamar de Deus ou o que você bem entender. Ele sempre possui as duas faces como manifestação da sua lei. Vamos compreender isso. Nós temos um lado mais sacerdotal, um lado mais amoroso, mais construtivo, e nós temos um lado mais da espada, nós temos o lado mais da destruição ou o lado da própria transformação, e o meio do caminho disto é a grande lei que é justa e perfeita, e não estou falando da lei dos homens, estou falando da grande lei divina, e é através desta lei, de acordo com o que nós fazemos, que Deus opera com a face necessária. Se nós pensarmos na evolução de grandes civilizações, vamos pegar uma que está muito enraizada na nossa própria cultura, que representa a parte romana. A grande ascensão que teve o Império Romano, mas também teve a sua queda. E acabou como? Acabou com catástrofes, com profecias que eram faladas, que isto e aquilo. Sempre nós vamos entender que o misticismo, infelizmente, ele acaba distorcendo a verdade. Por isso que os mitos, eles são colocados através de histórias, através de contos, porque a distorção se torna pequena. Quando nós deixamos um material escrito, ele normalmente ele é feito de uma forma manipulada nas suas transcrições para que determinados dogmas, determinadas religiões, determinadas vibrações que vão trazer o comando de uma minoria, muitas pessoas devem ter entendido e sacado o que eu falei, muitas vezes, através dessas transcrições errôneas, acabam gerando na humanidade esse misticismo doido, que existe uma verdadeira mística, que é a que eu estou tentando resgatar com vocês nesse
neste programa, mas o misticismo acaba ocorrendo através de várias distorções das escrituras sagradas, essas escrituras que já existem há milhares de anos, na verdade, milênios, podemos dizer assim, que está associado ao término da civilização Atlante, que através do resguardar de toda esta energia correspondente à lei deste governo oculto do mundo, acabou fazendo com que determinadas profecias fossem mal interpretadas. Quer ver um exemplo desta própria profecia? Vamos compreender isso. Como eu citei Atlântida, vou falar só um pouquinho para que vocês entendam através da cultura que segue a sabedoria iniciática das idades, o esplendor desta grande civilização que na verdade era o quê? Ela representava através de 7 cantões, ou vamos chamar assim para facilitar, 7 cidades que ladeavam uma oitava, a mesma expressão das realidades cósmicas manifestadas na Terra. E os atlantes fizeram grandes construções, as principais, que ainda são resquícios, que os nossos arqueólogos e os nossos historiadores não conseguem interpretar, as próprias pirâmides, que nós temos verdadeiras maravilhas, se nós pegarmos o Planalto de Giza ou Gizé no Egito, localizado no continente africano, ali eles não compreendem até agora, eles conseguem vislumbrar que ela estava em um determinado momento da evolução, as 3 pirâmides, né, alinhada à constelação de Órion, que é uma constelação, segundo as escrituras sagradas, muito importante para a nossa evolução. Se nós pegarmos os maias também, com as suas construções, os astecas, os incas, ligados mais aos mistérios aqui das Américas, o que nós temos? Nós temos toda uma tecnologia que era utilizada no esplendor atlântico. Aí, quando termina a Atlântida, que representava determinadas ilhas que estavam no que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico, que tinham 2 grandes ilhas, a ilha de Ruta e a ilha de Dáitia, que quando houve o grande dilúvio, sobrou só uma pequena parte dela, que era a ilha de Poseidones. A ilha de Poseidones, praticamente, só para uma fácil compreensão, na parte correspondente ao meio do Oceano Atlântico de hoje, essa ilha tinha 60 milhões de habitantes. E depois, quando termina tudo isso, várias civilizações se espalham pelo planeta, criando todas as maravilhas que nós conhecemos do esplendor do povo egípcio, dos fenícios, dos sumérios, os próprios incas, os maias, que ainda mantinham essa tradição. Por que eu estou falando tudo isso? Quem é que não lembra do fatídico ano de 2012, profetizado no misticismo? Tudo ia acabar, sempre existe uma data. Agora todo mundo está falando de 2019. Gente, isso é loucura. Nós precisamos compreender que não existe um propósito de criação que vá destruir tudo da forma como ocorreu na Atlântida. A Atlântida acabou por muito menos do que a gente faz hoje em dia. Mas o grande arquiteto do universo, de acordo com determinados ciclos, que eu vou conversar com vocês agora, ele deixa na mão da humanidade. Se no futuro ele precisar operar, como eu disse no início do programa, com a sua face do rigor ou com sua face da espada, isso será o quê? Será um efeito do que nós estamos causando hoje. Mas eu ainda aposto na humanidade. Eu sei que tem muita gente pessimista que acaba, inclusive, entrando, se engendrando nessas realidades de profecias e etc., e acabam gerando um misticismo danado que, infelizmente, as pessoas, por pouca informação, ou na verdade, vamos colocar uma pouca base para o entendimento de separar o que é real e o que é falso, acabam criando uma energia pesada de medo, de paura e etc., que não corresponde ao verdadeiro sentido do nosso trabalho como humanidade. Vamos entender isso. Se nós pegarmos essa tradição que eu citei para vocês, que vem dessas civilizações antigas, que não é possível que elas estejam erradas através de tudo que nos deixaram como legado, que aí vocês pegam os nomes que são dados, você pega a palavra Agartha, associado à realidade do Oriente, você pega Avalon, associado à realidade dos celtas, você pega Valhalla, associado à realidade dos nórdicos, o Eldorado espanhol, que eles buscaram
pintavam aqui nas Américas a realidade da cidade dourada, que eles pensavam que era uma cidade de ouro, mas o ouro como consciência de algo que foi perdido através das catástrofes e dos cataclismas que ocorreram na Atlântida. Então, esses seres, esses antigos, eles realmente perpetuavam esta realidade correspondente ao que a humanidade tem que se conectar, longe desses catastrofismos, longe desses misticismos que cegam e tiram a humanidade do seu verdadeiro rumo. Cultura, gente, cultura, conhecimento. Eu, Newton Schultz, particularmente, o que eu acredito que vai mudar o nosso país e o planeta se a gente tiver coragem realmente de investir na educação real e verdadeira das crianças. As crianças que vão fazer a grande transformação, se nós apostarmos nelas hoje, não inundando elas através de um conhecimento errôneo que acaba tirando o foco. Agora, vejam bem a minha reflexão pessoal, sujeita sempre a erros e enganos. Se a gente coloca as crianças através de uma educação verdadeira, perdendo esses valores, independente de nomes, etc., que perpetuam esta sabedoria iniciática das idades, elas serão adultos, assim como nós na atualidade, que vão alimentar um sistema desgastado. Aí agora as pessoas falam, Newton Schultz é revolucionário. Sim, se for pensar nesse sentido de uma educação verdadeira, sou sim revolucionário e levanto a bandeira em relação a isso. Porque não adianta nós educarmos as crianças com um padrão que nitidamente nós percebemos que está desgastado. Então você pega o jovem hoje, investindo nem sei quanto, muito dinheiro, isso é certo, em faculdades, em cursos, para se tornarem profissionais que entram num meio econômico, político e social totalmente desgastado e sem condições de recebê-los, e as pessoas ficam sem rumo. Então você pega um profissional hoje trabalhando para quê? Para alimentar um sistema. O que nós precisamos entender? Que nós precisamos pensar como uma humanidade que vai ter que imperar entre nós uma verdadeira fraternidade, um verdadeiro amor, sabedoria, que é um dos raios que correspondem à evolução humana hoje, que é a correspondência de todos os grandes seres que se doam para a humanidade. Nenhum veio aqui para ficar só formando religiõezinhas, para você ficar fazendo pedidos, para você fazer orações. Não, eles vêm trazer um verdadeiro conhecimento. Então, o coração precisa andar junto do conhecimento. Quando a pessoa trabalha demais só ao lado do coração, ela pode se tornar um fanático. Uma pessoa que, por falta de conhecimento e discernimento, como eu estou falando aqui, o que acontece? Ela só fica idolatrando, fica criando ídolos, fica criando mestres e esquece o principal mestre que está onde? Dentro dela mesma. As pessoas que adquirem muito conhecimento e não trabalham com um coração, uma verdadeira fraternidade e um verdadeiro altruísmo, esses muitas vezes podem se tornar os manipuladores da massa. Então nós temos que tentar trabalhar com todo o nosso esforço o resgate dessas tradições dos antigos que realmente estão associadas a uma mística verdadeira, longe desses misticismos catastróficos ou salvadores que vão vir aqui resolver tudo sem o nosso esforço. Com isso nós vamos nos tornar uma humanidade verdadeira, alicerçada em valores que vão fazer com que nós tenhamos o prazer de viver a vida. A vida não foi criada pelos deuses para nós sofrermos, para nós sermos castigados. A gente só vê aquele lado da espada de Deus que vai trazer para nós as punições e etc. Mas aí eu entro exatamente no tema do programa. Deus não nos criou como seres humanos para nós sermos castigados por Ele. Isso é um fanatismo louco, pregado por religiões, por fanatismo que não vai religar ninguém a lugar nenhum. Nós precisamos compreender que Ele nos criou como imagem e semelhança dele mesmo. Aí que nós temos um dos 7 princípios herméticos, que é o princípio da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então Deus está dentro de cada um de nós. Então Ele simplesmente quer que a gente faça valer a pena viver
viver aqui e retornar à fonte. Este é o grande princípio. E nós vamos conseguir isso como? Repito, essa linha de conhecimento que está associado ao amor e à sabedoria. O conhecimento, uma verdadeira cultura, através de tudo que nos foi legado por todas as grandes civilizações que já passaram pela humanidade, criando os seus mestres, os seus budas, são termos orientais, os seus avataras, os seus bodhisattvas, não importa a nomenclatura que você leia ou entre em conexão. Todos esses seres vêm trabalhar o conhecimento junto da fraternidade e do altruísmo. Quando a gente começar a pensar desta forma, cada um terá o que tem de melhor compartilhado pelo mundo. Já pensou? Isto parece uma utopia, mas eu acredito que a gente caminha para isso. E com isso as coisas velhas, falsas, que não nos religam mais a esta verdade ou a este princípio de sermos realmente uma humanidade verdadeira e fraterna, esta realidade ela começará a surgir se nós, com coragem, porque a evolução está na nossa mão, se nós, com toda esta força dentro do coração e da mente em equilíbrio, nós vamos formar uma nova humanidade. Aí tudo que é desgastado, tudo que não religa a nós, ao este verdadeiro Deus ou estas tradições que hoje parece, mas nunca estão perdidas para a humanidade, porque são vibrações que você pode criar a qualquer momento, esta energia estará sempre presente dentro de nós. Por que que a evolução está na nossa mão? Vamos pegar um pouquinho da cultura do Oriente. Se você pesquisar, você pode pesquisar essas palavras que eu vou falar aqui no próprio Google, que é hoje uma referência para nós. Estas palavras representam ciclos que correspondem a determinadas quantidades de anos. Nós temos a Idade de Ouro, que corresponde a 1.728.000 anos. Nós temos a Idade de Prata, que corresponde a 1.296.000 anos. Nós temos a Idade de Bronze, que corresponde a 864.000 anos. E, por fim, a Idade de Ferro, que é esta que nós estamos passando, correspondente ao número de 432.000 anos. O que representa isso? Quando nós estamos nessa Idade de Ouro, a humanidade está numa fraternidade linda, fantástica, mas essa energia ela vai começando a perder a sua força e vai existindo a densificação. Então nós saímos dessa Idade de Ouro, de 1.728.000 anos, e vai se densificando, passa pela prata, passa pelo bronze e por fim entra onde? Entra na Idade de Ferro, que é uma idade onde Deus chega através da sua lei e fala: humanidade, está na mão de vocês. Vejam se vocês agora têm condição de arrumar tudo o que vocês mesmos criaram. Então nós estamos nesse momento que é chamado de Kali Yuga. Pesquise. Então são ciclos cósmicos associados a todos os movimentos dos astros que, quando eu falo aqui dessas linhas de conhecimento, Cabalá, astrologia, numerologia, eu procuro ver no sentido coletivo, no sentido real e verdadeiro da gente, através de cultura, através do esforço e do conhecimento de entender todo esse legado dos antigos para entender a evolução. Então nós estamos vivendo um momento que esta realidade está na nossa mão. A humanidade que é responsável por colher flores ou colher espinhos. Então, se nós vamos colher espinhos nesses momentos que passam agora, isto representa, na verdade, um descarregamento de energia do que nós, no sentido coletivo, estamos fazendo. Então, eu indago agora todos os ouvintes que estão em sintonia comigo. Quem é você como uma pessoa pertencente a uma família? Quem é você fazendo a sua parte no sentido de trabalho? Quem é você que estuda? O quanto você estuda? O quanto você procura tirar o misticismo para que surja a verdadeira mística dentro de você? Como está o seu altruísmo? Como está o seu coração? Aí você vai falar: pô, mas o mundo está muito pesado, fica difícil eu trabalhar isso. Gente, eu preciso deixar isso bem claro para todos e é a minha visão. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Quando a gente começa com muita perseverança, por mais que você sinta que você está gritando sozinho no deserto, você tem que procurar cultuar dentro de ti, através da sua mente, através da sua energia astral, através da sua vitalidade, dos seus atos,
realidades condizentes ao que realmente você quer que o planeta seja. Se estas forças estão realmente presentes, independente de tudo parecer estar contra, você pode ter certeza que você é um polo transformador disso tudo. Então, gostaria que vocês compreendessem. Não entrem nessas histórias de catastrofismos, de planetas que vão vir, de naves que vão salvar, de profecias que tudo vai acabar. Nunca! O grande arquiteto do universo, ou Deus, iria criar tudo isso para destruí-lo sem deixar tudo certinho como ele quer. É só raciocinar um pouquinho. Você entrou em sintonia comigo e você falou assim, poxa, todas as loucuras que o Newton Schultz fala, de repente, alguma coisinha que ele falou, eu gostaria de compreender um pouco mais. Tenho uma dica para dar para vocês. Eu pertenço a uma sociedade iniciática, a Sociedade Brasileira de Eubiose, que tem sempre as portas abertas para quem quiser entrar em sintonia com tudo esse conhecimento, resgatando essas culturas antigas, compreendendo elas de uma forma real e verdadeira, sem misticismo, você pode ingressar na Sociedade Brasileira de Eubiose. A primeira dica que eu dou, independente de onde você estiver no planeta, porque esse programa ele atinge ouvintes pelo mundo inteiro. Eu tenho ouvintes que me escrevem na Europa, gente que me escreve dos Estados Unidos, gente que me escreve da Ásia. Manda um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail? equipe@newtonschutz.com.br. Aí você fala, pô, Newton Schutz é difícil. Entra no Google, coloca meu nome ali que ele arruma, Newton Schutz. Aí você escreve equipe@newtonschutz.com.br. Ali você informa somente a sua localidade e eles vão indicar para você a possibilidade de ingressar na Sociedade Brasileira de Eubiose. Caso você não tenha nenhum departamento próximo a ti, nós temos Eubiose Online, onde tem instrutores muito valorosos que podem auxiliar vocês no ingresso de todo este conhecimento e o início dos seus estudos. Você quer fazer comigo? Eu sou um dos instrutores da sociedade, eu prefiro dizer um trocador de ideia. Eu serei o instrutor, obviamente, presencial aqui em São Paulo, capital. Começará a aula dia 2 de abril, aqui na Avenida Lacerda Franco, 1059, na Aclimação. 2 de abril. Você quer mais informações? Ligue após as 15 horas nesse telefone, 3208-9914. Finalizando, Pedrão, 3208-9914. Esse é o telefone para você ligar após as 15 horas e se informar mais sobre o início dos estudos de eubiose comigo, Newton Schutz, no departamento Lacerda Franco. Finalizando, Avenida Lacerda Franco, 1059, será dia 2 de abril à noite, das 20 a aproximadamente 22 horas. 3208-9914. Ou manda um e-mail para a minha equipe, caso você não possa fazer presencial e queira iniciar os seus estudos na sua localidade. equipe@newtonschutz.com.br. Pedrão, agradeço você sempre me auxiliando aqui. Estamos aqui com uma nova força na Rádio Mundial. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.